Nesse vídeo é só para deixar claro que o Estado, o governo não quer acabar com o crime organizado. Nunca se preocuparam. A gente vê que vem acontecendo cada vez mais a segurança pública, o funcionário público, principalmente da segurança, devia ter proteção. Nós estamos falando do caso do delegado, né, ex-delegado Rui, que perdeu sua vida lá no litoral. E a segurança pública está se movendo para tentar achar, né? Alguns já foram identificados, 2 rapazes foram identificados, e pelas fotos, caras jovens, né? Aquilo que eu falo, os jovens cada vez mais entrando de cabeça nesse mundo. Mas o que eu quero mostrar aqui, pessoal, que eles não estão preocupados. Isso vai ser mais uma vítima, vai ter outras que vão vir, que já para começar, é tão nítido, cara. É só você olhar aí, ó. Olha lá, o governo lá cortou 708 milhões de verbas para a segurança pública o ano passado. Daí a gente já tira que não é a preferência deles, entendeu? Mesmo porque eles, que não é para falar de Lula e Bolsonaro não, pelo amor de Deus, gente. Tá, e tá, o que tá acontecendo aí tá para todo mundo ver aí, né? Isso, não preciso nem mais ficar falando, tá mais exposto do que tudo, né? Então, quer dizer, eles estão com o carro blindado, eles estão cercados de segurança, mas o povo, os delegados, né, alguns policiais, então aqui em São Paulo eles estão revezando coletes, armas velhas, enquanto o CRIC realmente é organizado, cada vez mais fortalecendo, cada vez mais expondo. Agora eles gravam o mesmo vídeo, não estão nem aí, perderam o medo, perderam o respeito. Aqui, as molecadas de moto procuram a Rocan para chamar a atenção deles para fazer fuga e ficar filmando. É isso, acabou o respeito. Mas a culpa é dos policiais? Não, a culpa é do sistema. O governo realmente quis que chegasse a esse ponto. A gente vê aí, né, quantas pessoas estão saindo pela porta da frente, quantas pessoas que cometem delitos. Podemos dizer que, né, um exemplo básico aqui, pichar uma estátua, 14 anos de prisão, enquanto o outro sai pela porta da frente. Então, pessoal, é complicado. Qual que é a real intenção desse vídeo? Você acordar, cara, entender que não tem ninguém lutando por você, mano. Não tem ninguém, não. Eu vou passar um repórter aqui da Band, que ele deixa bem claro. Um repórter sério, né, que hoje em dia é difícil achar. Repórter sério, que vai mostrar, né, que tá na cara. Mas tem gente que ainda acredita que tem alguém lá que tá defendendo, que tá a favor do povo, do pobre, tá entendendo? Vamos achar um pouquinho aqui. Mudando de assunto, falando de um assunto sério, a segurança pública no Brasil é um problema da maior gravidade. E a gente sabe que o crime organizado está por trás das várias manifestações da criminalidade. Várias facções, não tem uma facção apenas no Brasil, são várias, mas a gente sabe que o PCC se tornou o símbolo do crime organizado. Algumas operações que a gente viu nas últimas semanas, a gente viu os tentáculos, como ele opera, como ele cresce em certos setores da economia, como ele cresce tentando organizar e lavar o dinheiro no sistema financeiro. E uma operação grande que a polícia fez, mostrando aquilo que deve ser um pedaço e não o todo. Então você vê a dimensão, né, a quantidade de dinheiro envolvida. Ninguém faria uma organização em torno de algo que não dá dinheiro. E você vê como esse troço funciona em todas as áreas, do roubo de carga, do tráfico de até uma tentativa de crescer em certos setores, dando um ar de legalidade que assusta os setores aonde eles estão entrando, a força, a energia, o poder, a forma como entram e tentam entrar nas estruturas formais de poder. Nós estamos falando do poder constituído mesmo, poder legislativo, poder judiciário. É um grande problema, é um grande desafio do Estado. E, de vez em quando, a gente vê alguns movimentos do crime que deveriam servir de alerta, de alarme. E o último deles, ou pelo menos o que mais chamou a atenção nos últimos dias, foi o delegado-geral da Polícia de São Paulo,
o Rui Ferraz Fontes. Que se ninguém contar para você o que aconteceu, você acha que é filme. Você acha que não é verdade, você acha que ele depois vai levantar e vai fazer um outro filme. Mas não tem nada de filme nisso. 2 carros envolvidos, uma emboscada. Várias discussões envolvidas nesse debate, entre eles a proteção às autoridades, depois que elas deixam o cargo. Nesse caso, ele não tinha proteção alguma. A Secretaria de Segurança de São Paulo diz que ele nunca pediu essa proteção, que ele poderia ter pedido e não pediu. Não é uma proteção automática. Quando está no cargo, sim, é uma proteção automática. A gente já viu várias autoridades muito protegidas, não apenas delegados, mas juízes, com uma proteção que parece exagerada quando você vê a autoridade e a sua segurança, mas diante desse ataque que a gente acompanhou, desse crime bárbaro, você vê que o crime organizado é capaz de um ataque ousado, incrível. Eu não posso falar que é sem precedentes, porque toda hora tem algo sem precedentes, porque o crime está crescendo. Mas aí você vê que para que a gente possa combater, a gente precisa ter um Estado organizado, e o Estado não está organizado, o Estado não está comprometido com o combate ao crime organizado. E a gente tem algumas evidências disso. Para começar, o Estado não demonstra o desconforto, o espanto, a indignação necessária. Você vê os governadores dos estados que não são o estado de São Paulo se manifestando sobre o que aconteceu, como se isso fosse um assunto local de São Paulo, e não é. Elas crescem porque vão encontrando espaço, não tem como. É como a água, que vai indo conforme a sua, sem contenção, ela vai indo. A água. Já é difícil conter organizado. Sem organização fica muito complicado. Então você vê, por exemplo, você vai à rede social X, onde as autoridades normalmente se manifestam sobre aquilo que as importuna, sobre conquistas, sobre desafios, e você não tem uma palavra, por exemplo, do presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre o que aconteceu. Não tem. Também não tem sobre do presidente do Senado Federal. Não tem no X. Aí eu peguei a Comissão de Segurança Pública, que tem 30 e tantos integrantes, e fui procurar quantos se manifestaram sobre o que aconteceu. A Comissão de Segurança Pública. E é lá que se dá a discussão. Aí o presidente da comissão, que é o delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, ele fez fez alguns posts envolvendo Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e fez um post. Mas vamos colocar na conta de que fez um post. Dos 30 e tantos integrantes, só 4 falaram sobre o assunto. O que falou mais e falou foi o delegado Palumbo. Fez 4 posts sobre o assunto. O delegado Palumbo, que é de São Paulo. Quando a gente pega os 15 integrantes que tem nome delegado, sargento, general, capitão, coronel, desses 15 que usam, portanto, incorporam esse título, incorporam esse posto, esse cargo no seu nome para se eleger, deixando claro ou sugerindo que a segurança pública é parte do seu DNA, desses 15, 4 falaram. Um deles eu falei é o delegado Paulo Bilinski, o delegado Palumbo, o delegado Ramagem, o general Pazuello, e acabou. E acabou. O Lindbergh Farias, por exemplo, que é integrante dessa comissão, não abriu o bico sobre esse assunto. O Reginaldo Lopes, que toda hora a gente entrevista sobre assuntos variados, um deputado importante, não falou nada. Falou mal do projeto de anistia, mas não falou nada sobre a morte do delegado. O que é uma coisa impressionante. Bom, pessoal, essa reportagem ela é 18 minutos. Ficou bem claro, cara. Eles não... Você vê? 4 postinhos ali e tal. Eu vi reportagem, acho que é o Derrite falando. Você vê que o cara tá apavorado, o Tarcísio, mas
Daqui a pouco abafa o caso e vida que segue, novas pessoas vão ser vítimas. Aí eu te pergunto, a PEC da blindagem que aprovaram aí para blindar eles lá, os políticos. Você tá entendendo, pessoal? Aonde nós estamos chegando? E o povo adormecido. E o povo, isso aqui vai virar um inferno, pessoal. Você viu lá aquela descoberta lá da Faria Lima, lá que a organização estava em empresas, até mexendo com empresas de fundo de investimento, cara. Você tá entendendo, pessoal? Então, ou a gente acorda, o povo começa a se unir, pessoal, porque a briga não é esquerda e direita mais não, isso acabou. Os políticos se blindando, o povo à mercê na rua, não pode nem mais atender um celular na rua, né? É celular móvel, e você não pode atender na rua, que arranca o seu braço, leva tudo embora. Cara, é motoboy que não trabalha em paz, é Uber que não trabalha em paz, a senhorinha que está no ponto de ônibus não trabalha em paz, não vai para o trabalho em paz. Eu falei para você que a minha irmã, há uns meses, um mês atrás aí, levaram tudo dela no ponto de ônibus 4h40 da manhã, então tá, um Deus nos acuda. Só que o povo adormecido, o povo com medo, o povo calado, né? O povo com medo de falar, e é isso aí. Nós vamos sofrer, nós nossos filhos, próxima geração, porque o país tá de ponta cabeça. Os políticos que eram para estar ali do lado do povo, escancarando tudo. Você viu esse TH Joias aí, né? Se essa PEC tivesse aprovada já lá atrás, esse TH Joias aí tava na rua. Você tá entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo o que tá acontecendo ou não? Aí eu vejo meia dúzia de vozes falando aí, sendo que nós somos em milhões e milhões, mano. Enquanto isso, eles aumentando o Bolsa Família, aumentando o Vale Gás e o povo batendo pra mal, o problema tá resolvido. Tipo assim, ó, dá um Vale Gás ali que já era, eu ganho o voto deles. Pessoal, vamos se ligar, mano. Vamos se ligar. Ano que vem tem eleição, vocês vão cair no golpe de novo. Porque as pessoas não vê a fundo o que está acontecendo. A dívida do país, o gasto do público, né? Eles cortam da segurança pública, eles cortam da educação, eles cortam da saúde, mas é viagem, é carro, casa, relógio de 60 mil reais, gravata de 8 mil reais. Pô, pelo amor de Deus, né, mano? É isso, pessoal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente o que você acha aqui, tamo junto. Até quando nós não sabemos. Um abraço.